Vamos entrar nos dons de poder. Paulo usou várias vezes a expressão poder. Em Romanos, no capítulo 18, no verso 19, Romanos 15, versos 18 e 19, Paulo diz: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Observe quando ele fala de Cristo fazer algo por intermédio dele. Ele diz: senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Quase sempre que a expressão poder aparece, ela está relacionada com sinais e com milagres. E aqui não é diferente. Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e nos versos 4 e 5, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. De novo, quando ele está falando, não foi linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstração de poder, ele está falando de sinais visíveis. Ou seja, a maior parte do tempo que essa expressão, que essa linguagem é usada, o enfoque é exatamente o mesmo. Em 2 Coríntios 12, 12, Paulo diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. De novo, sinais, prodígios, e ele diz, e poderes miraculosos, ou sinais, maravilhas e milagres. Essa expressão poder lá aparece sempre ligado a essas intervenções de Deus, que são os milagres, as manifestações visíveis. A revelação, ela traz à tona algo que é real, mas ela não é em si uma manifestação visível. Você pode checar, conferir, ver os resultados, mas quando falamos dos dons de poder, estamos falando de intervenções imediatas, e que são visíveis. Os dons de poder são 3. Se você puder, repita comigo: dons de poder. Então, eles são 3. Diga comigo: dom da fé, operação de milagres e dons de cura. Então, vamos mais uma vez: dom da fé, operação de milagres e dons de cura. Quando falamos do dom da fé, eu mencionei ontem que isso não é fé. Todo crente tem fé. A Bíblia diz, de uma maneira muito clara, pela graça sois salvos mediante a fé. Se o camarada creu, é chamado de crente, é porque tem fé. É lógico que não tem toda a fé. A Bíblia diz que Deus repartiu conosco uma medida de fé. E essa fé que recebemos, ela pode e deve crescer. Jesus repreendeu alguns por uma pequena fé, elogiou outros por uma grande fé. Então, essa medida de fé, ela cresce. O apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1:3, a vossa fé cresce muitíssimo. Então, aquela medida que recebemos, ela pode e deve crescer. Como a fé cresce? Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quanto mais eu e você ouvimos, nos enchemos da palavra, mais a fé é alimentada. Em Judas, no capítulo 20, a Bíblia diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Um dos benefícios de orar no Espírito Santo em outras línguas, que a gente aborda lá no livro do Falar em Línguas, é a edificação que isso produz na fé. Para mim foi algo revolucionário. Eu tinha muita dificuldade de ver qualquer intervenção de Deus, qualquer tipo de milagre, mas depois de começar a gastar tempo orando no Espírito Santo, minha fé começou a passar por uma revolução e crescer. Mas uma outra forma que a gente pode dizer que a fé ela se desenvolve diz respeito ao exercício da fé. Jesus diz, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, ele fala sobre perdão. E quando ele fala sobre o tanto de vezes que tinha que perdoar, é interessante que os apóstolos abordam Jesus e eles fazem um pedido. Qual é o pedido? Está no verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Depois que Jesus fala de quantas vezes por dia tinha que perdoar a mesma pessoa, eles olham e dizem: nós não damos conta disso não temos fé para isso não. Ressuscitar os mortos como o Senhor mandou, limpar o leproso, levantar o paralítico, abrir o olho do cego, ouvir do surdo, beleza. Mas perdoar esse tanto, nós não temos fé para isso. E aí eles pedem a Jesus: aumenta a nossa fé.
Jesus responde, verso 6, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A nova versão internacional, NVI, eu particularmente gosto dessa versão, mas para mim aqui ela cometeu um deslize terrível. Ela traduziu esse texto assim, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda. O original nunca disse do tamanho. Tanto que a versão que eu li diz, tiverem fé como grão de mostarda. Você pode vasculhar o original grego e não existe a inferência ao tamanho. Por que o tradutor colocou isso? Porque ele lembrou que em outro momento Jesus fala que a semente da mostarda é a menor delas, mas que depois de germinar, ela vai virar a maior das hortaliças. É a menor das sementes e vira. Mas aqui Jesus nunca falou do tamanho. O que me faz questionar, Jesus estava falando do tamanho? Isso tem feito alguns pregadores dizer, se você tiver uma fezinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda, resolve tudo. Eu digo, se uma fezinha do tamanhozinho, do grãozinho de mostarda resolve tudo, por que Jesus repreendeu alguns por uma pequena fé? Não faz sentido, seria contraditório. Por que ele elogiou outros por uma grande fé? Então, se uma hora uma fé pequena é um problema e a fé grande é que resolve, aliás, Paulo diz, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes. E diz que fé que transporta montes é uma tamanha fé, uma fé grande. Então, Jesus não iria entrar em contradição. Agora, você não vai achar a palavra tamanho, porque Jesus nunca falou tamanho. Os discípulos estão dizendo, nós não temos fé para perdoar esse tanto. Aumenta a nossa fé. Jesus vai dizer, deixa eu explicar para vocês como aumenta. Se o que você tem é pouco, como uma semente de mostarda que é pequeno, planta, usa o que você tem. Porque plantar é a forma de multiplicar o que você tem. O que Jesus está dizendo, se você começa a usar o que tem, você aumenta o que tem para poder ter mais. Quem está entendendo? E esse exercício de fé pode nos levar ao ponto de mover uma amoreira, como ele diz, de um lugar para o outro. Agora, ele nunca disse que era a fezinha que resolveria. É evidente para mim, quando a Bíblia diz tamanha fé a ponto de mover os montes, que determinados milagres exigem uma medida de fé muito diferenciada. Alguns de nós podemos chegar lá investindo no crescimento da fé, alimentando a fé com a palavra, alimentando e desenvolvendo a fé com oração no Espírito, alimentando e desenvolvendo a fé pela própria prática e o exercício da fé. Mas há situações diante das quais a necessidade de fé para um milagre está aqui em cima, e a fé que eu e você, por mais tenha crescido, está num nível inferior. O que é o dom da fé? O dom da fé é um complemento entre a fé que você tem e aquela que falta para o milagre acontecer. É uma fé emprestada, é uma fé especial que vem suprir, num único momento, o nível de fé que você não tem. Então, nós precisamos entender que o dom da fé não é a fé que todo mundo tem, mas só aquela fé que talvez não foi desenvolvida, muitas vezes não vai nos levar a determinados lugares. Eu vou repetir 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de mover montes. Então, muitas vezes o dom da fé ele entra em operação. Agora, normalmente a gente usa a fé para receber aquilo que é para nós. Só que o propósito dos dons é a edificação de outros, não a própria. Então, o dom da fé você não vai usar para resolver seus problemas. Para resolver os seus problemas, você usa a sua fé. Agora, os dons do Espírito é para resolver problemas de outros. Eu lembro de uma ocasião, isso deve ter acontecido no finalzinho de 97, se eu estiver errado, início de 1998. Eu estava com a hérnia de disco, mas assim, daquelas terríveis. Terríveis, terríveis. Aquilo tinha me deixado, se eu estiver fazendo a conta errada, pode ter sido no início de 97. Depois de uma certa idade, a gente tem que fazer que nem pesquisa de intenção de voto. Percentual de 2 anos para mais, de 2 anos para menos. Mas acredito que isso foi ainda em 97. Eu tive uma hérnia de disco terrível, terrível, que me deixou de cama sem conseguir andar, pelo menos ali umas 2 semanas, depois andando com muita dificuldade por mais ou menos 1 mês. Eu estava numa mudança, peguei uma caixa muito pesada de louça cerâmica. Na hora de levantar, eu tive todo o cuidado de curvar as pernas, de me manter ereto. Mas quando eu comecei a caminhar e vi que não ia dar conta, e não queria jogar a caixa no chão para me desfazer daquilo depressa, porque a gente estava recém-casado, era aquelas louças cara que você ganha de presente, que você nunca usa, esperando o dia que vem uma visita diferenciada. E eu pensei, se eu largar isso, eu arrumo um problema no meu casamento. Para não arrumar um problema no casamento, arrumei um nas costas. Né? Fui tolinho na forma de pensar. Eu desci depressa para colocar no chão. E na hora que eu desci, eu ouvi o estalo.
do disco saindo para fora, eu já não conseguia levantar. Aquele disco saiu, começou a pinçar o ciático, mas era um negócio tão sofrido. Eu tinha 2 médicos da igreja me tratando, né? E eu chegava assim, tentar fazer o outro dobrar a dose de analgésico do primeiro, né? Mas eles se falavam entre si. Eu dizia, gente, por favor, me ajude. Eu cheguei a pedir morfina um dia para um deles. Eu falei, eu não estou aguentando esse negócio, parece que tem uma faca enfiada aí o tempo todo, né? E ele dizia, pastor, é por seu bem que nós não vamos para a morfina. Ele falou, o senhor não tem noção do que essas coisas desencadeiam depois, segura, aguenta. Bom, depois que eu finalmente comecei a andar, mas com muita dificuldade, fui atender uma agenda e fui ministrar numa outra cidade. Eu lembro da forma como eu subi no púlpito, arrastando a perna, pisando com muita dificuldade. Finalmente consegui chegar no púlpito, me debrucei nele e ali expliquei o que eu tinha, por que eu estava daquele jeito. E falei, gente, me perdoe, porque é desse jeito que eu fico até o final. Então, fiquei debruçadinho e fui pregando, compartilhando a palavra sem me mexer muito, para tentar evitar a dor. Quando eu estou chegando no final da mensagem, em algum momento o Espírito Santo fala comigo, chame à frente, todos os que estão sofrendo de hérnia de disco. Ele me disse, eu vou curar todos. Foi a única vez em 30 e tantos anos de vida no Espírito que eu tive uma palavra que todo mundo de um problema ia ser curado. E eu comecei a rir, falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau, como diz o ditado. Falei, eu nesse estado que vocês já viram, já justifiquei, e Deus acabou de me dar essa palavra. Se apesar do meu estado você conseguir crer na palavra que Deus me deu, sai do seu lugar e vem para cá. Vieram uns 20 para frente. No auditório, havia até no máximo 400 pessoas. Uns 20 vieram para frente. Quando esse povo todo veio, eu lembro que eu olhei e perguntei, é todo mundo problema de hérnia de disco? Porque eu só vou orar por isso. Pelo menos agora, todo mundo sim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, quem está com dor, vem para o meu lado direito. Quem não tiver com nenhum tipo de crise, sabe do problema, mas não está doendo hoje, fica para a esquerda. Só 3 ficaram lá. Todo mundo veio para o lado de cá. Eu falei, todo mundo avariado desse jeito. E eu senti que eu tinha que orar com eles. Falei, eu vou orar com vocês. E lá fui eu, para descer do púlpito. Deus está aqui para curar as pessoas. Janet disse que eu me sentia ridículo. Eu pensava, Deus, por que o senhor está fazendo isso? O que eu te fiz? O senhor está me fazendo pagar o mico. Virei o pateta da reunião. Mas foi interessante que tão logo eu desci, cheguei na frente do primeiro. Olhei para ele e falei, você está pronto? Ele falou, estou, pastor. E às vezes eu gosto de passar uma olhada e tentar achar quem está pronto com a fé. Mas assim, era o primeiro da fila e eu percebi que ele realmente estava prontinho. E eu falei, você está pronto? Ele falou, estou, pastor. Eu peguei e estendi a mão para tocar na testa dele. Quando eu fiz esse movimento, estendi a mão e estava chegando e estava já pertinho de tocar a testa dele. Foi como se desse um tiro de canhão aqui no meu ombro. E o que quer que seja saiu pelo braço. Era um negócio quente que correu no meu braço. E aquilo foi sincronizado. A hora que eu estava chegando, ia tocar, aquilo saiu. E a hora que eu toquei, eu senti que aquele calor saiu pela minha mão. E pela reação dele, parecia entrar nele. Porque eu vi a reação dele. Falei, o que foi? Ele falou que o senhor tocou, entrou um calor em mim. Quando ele falou aquilo, eu falei, cadê a dor? Meu Deus, sumiu. E aí começou a pular, fazer todo tipo de teste. Sumiu. Aí eu já olhei para o segundo, já vi que ele estava prontinho, quando viu o primeiro. Eu falei, está pronto? Ele falou, estou pronto. A hora que eu toquei nele de novo, aquele calorão, tiro de canhão, vi a reação dele. Falei, entrou o calor aí. Ele falou, o negócio que entrou em mim estava frio. Eu falei, bom, estava quente a hora que saiu daqui. Eu não vou discutir isso com você. Cadê a dor? Meu Deus, não tem dor, não tem dor. Né? E cada um que ia acontecendo, eu queria mexer no café dos outros. E eu tocava, era o tiro de canhão, o camarada era curado, e eu impressionado com aquele negócio acontecendo. Mas depois de ter orado por uma meia dúzia, eu pensei, Deus, não é justo, e eu? Mas ia ficar muito feio eu botar a mão em mim mesmo, na frente de todo mundo. Então eu tentei assim, na sutileza, tipo mulher grávida. Na sutileza, tentei botar a mão em mim. Comigo não tinha tiro de canhão nenhum, não saía calor nenhum, né? A minha dor não desaparecia, mas eu botava a mão no outro curado, eu botava a mão em mim nada, no outro curado. E eu sei, quando eu terminei de orar, vi todo aquele povo. E além de eu não ter sido curado, o meu esforço, eu estava com mais dor do que antes, tanto que eu sentei num canto, eu fiquei resmungando com Deus, eu falei, isso não é justo. Eu falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Apelo em última instância. Eu falei, eu parei de pregar, eu chamei o povo à frente, eu criei que o Senhor ia fazer. E nós vimos acontecer. Se alguém falar que é falta de unção, eu protesto. Eu senti o tiro de canhão, nunca senti isso antes, também nunca mais senti depois. Foi só aquele dia. E falei para Deus, por que eu não fui curado? E naquela hora o Espírito Santo falou comigo.
E eu não sei, porque tem hora que a gente pergunta e ele não responde. Tem hora que você pergunta por perguntar e ele fala. Ele me diz, o propósito dos dons é para a edificação dos outros. Não é para resolver o seu próprio problema. Eu falei, então vou ter que esperar a hora que um vier me revelar o meu problema. E o Espírito Santo falou, ou isso ou você usa a sua fé. Você não é um pregador de fé. E naquele dia eu tomei a decisão, falei, eu vou usar a fé. E aí eu descobri que minha fé não estava tão pronta. Foram 6 meses, orando todo dia, confessando a palavra de Deus todo dia, até que um dia sumiu aquilo. Mas eu descobri que a minha fé não estava tão pronta. Por que eu estou falando dos níveis de fé e de por que os dons funcionam para os outros, não para a gente? Tudo isso tem que ser entendido para a gente compreender o dom da fé. Eu posso estar diante de uma necessidade, de uma enfermidade e aplicar fé para resolver o meu problema. A Bíblia diz que o justo vive da fé, não só se converte da fé. Mas o dom da fé é uma manifestação de Deus que me leva a servir outros. Ou seja, é crer de uma forma sobrenatural para algo que diga respeito aos outros e não a nós. Essa distinção tem que ser feita. Eu diria que a grande distinção entre o dom da fé e a operação de milagres é que um é passivo, o outro é ativo. O dom da fé recebe o milagre por meio de uma fé sobrenatural. A operação de milagres produz ele na vida de outros. Os dois estão relacionados com o milagre. A distinção entre um e outro é que um recebe, o outro produz. Assim como quando falamos da palavra de sabedoria e do conhecimento, um está relacionado ao futuro, o outro ao passado e ao presente. Um a revelação seguida de conselho, o outro só de conselho, mas são parecidos. Quando falamos do dom da fé e da operação de milagres, eles precisam ser apresentados aqui juntos. Então, quando olhamos no Velho Testamento, você vai ver pessoas recebendo milagres que aparentam ser pessoais. Mas se o propósito dos dons é a edificação dos outros, nós precisamos enxergar o que é que aquilo que a pessoa recebeu produziu para outros. Então, quando a Bíblia fala dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o rei da Babilônia chamou de Sadraque, Mesaque e Abdinego, particularmente, eu não vejo eles com mais elevado nível de fé com um milagre. Quando o rei diz, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que pode livrá-los? Eles olham para o rei e dizem, pois fica sabendo, que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, há de nos livrar das tuas mãos. Você pensa, ô fé. Aí ele fala assim, mas se não livrar? E ninguém que está crendo para ser livre tem o plano B do, mas se não livrar. Ele está dizendo, nós cremos que pode acontecer, cremos também que não pode. Mas, de alguma forma, eles não só viveram esse milagre, mas lá na frente, o livro de Hebreus fala de alguns que, pela fé, apagaram a força do fogo. A pergunta é, era só o nível de fé deles ou era fé especial? Gente, eu tenho fé para entrar na fornalha, só não tenho fé para sair. Tenho fé para entrar e depois vou direto para o colo de Jesus, meio bronzeadinho, né? Mas não tenho. Não, falar que é meu nível de fé não é. Agora, esses homens foram levados a viver um milagre e o grande beneficiário não eram eles. Eles podiam usar fé só para escapar e talvez ficar só no nível do benefício pessoal. A Bíblia nos mostra, Nabucodonosor, depois baixando um decreto, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja temido, adorado em toda a extensão do meu império. Quem falar contra ele, sua casa vai ser reduzida a um monturo. Quem foi glorificado foi o próprio Deus. Quem recebeu promoção foi o reino de Deus. Então, ali, nós não temos meramente um milagre único e pessoal. Quando falamos do próprio Daniel, que foi lançado na cova dos leões, a mesma coisa. Não se trata apenas de um livramento, de um benefício no âmbito pessoal. Aquilo foi algo que Deus coloca na vitrine e usa de alguma forma para promover o reino de Deus. Então, nós precisamos aprender a localizar na Bíblia e na prática esse tipo de intervenção, né? A palavra de Deus nos mostra que Pedro andou sobre as águas. Foi fé? Foi. E quando ele deixou de andar, foi falta de fé, porque Jesus repreendeu ele pela incredulidade e pela falta de fé. Agora, a pergunta é, quando Pedro andou sobre as águas, era só a fé dele? Eu acho que quando a fé dele entrou em operação, foi quando ele disse, o que eu estou fazendo aqui? Nós precisamos reconhecer que tem níveis distintos. Quando o apóstolo Paulo está na ilha de Malta, ele é picado por uma víbora, a Bíblia diz que ele pega a lenha para jogar no fogo, a víbora que estava no meio dos gravetos, fugindo do calor, picou, mas não soltou a mão dele, o que ela queria era escapar do fogo. Quando o povo da ilha viu, começa a deduzir, esse homem é homicida, a justiça não deixa ele viver, escapou do naufrágio, mas vai morrer agora. E eles conheciam com certeza o tipo de víbora, porque a Bíblia diz que estavam esperando ele inchar e cair morto, mas não aconteceu nada com Paulo. Aquele milagre faz com que as pessoas mudem de ideia e comecem a achar,
na mitologia da época, ele fosse algum tipo de Deus. Essa é a abertura para que Paulo entre com a pregação do Evangelho, ele começa a orar com os enfermos e um avivamento acontece na ilha. Então, pode ser que a minha leitura aqui, ela sofra o efeito do meu próprio filtro. Eu não sou um grande admirador das víboras. Eu, particularmente, né, tive uma experiência só de ver uma serpente assim solta de perto, uma cobra. Eu estava chegando num rio, que era um ponto turístico, próximo da cidade que eu morava, e eu desci com outra pessoa, e daqui a pouco uma cobra d'água verde, 1 metro e pouquinho, saiu da água ali pela grama, serpenteando. O cara que estava do meu lado desapareceu, o barranco acima, né? E eu fiquei parado, olhando. Depois que ela passou, ele desceu, ele falou, velho, eu estou admirado com a sua frieza. Né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu vi isso aí, fiquei que nem um doido, corri. Né? Aí ele falou assim, você deve conhecer e sabe que cobra d'água não pica. Eu falei, meu amigo, não tem nada disso. Ele falou, então por que você não correu? Eu falei, minhas pernas paralisaram. Ele falou, por que é que você não pediu ajuda? Eu falei, minha boca paralisou. E eu só fiquei esperando ela ir embora e depois você desceu. Não foi coragem, foi desespero. Né? Então pode ser que meu filtro interfira na maneira de olhar. Mas eu, no lugar de Paulo, a hora que aquela víbora mordesse e não soltasse, eu já me imagino ou chacoalhando aquilo no fogo, correndo pela praia daquela ilha, desesperado, gritando. Eu não sei qual seria, mas a Bíblia mostra que Paulo, na maior tranquilidade, né, simplesmente bota ela no fogo até que ela solte, ele lida com aquilo com a maior naturalidade, mesmo vendo a reação das pessoas. E, para mim, particularmente, ele não está apenas se movendo no nível de fé comum. Né? Algo está sendo gerado. Então, a única experiência que eu tenho certeza até hoje que eu tive, a operação do dom da fé, eu tenho certeza que não era por causa de mim, era por causa de outra pessoa. Eu tinha, isso deve ter sido mais ou menos em 1994, eu tinha na época uma Brasília 74, carburação dupla, nova geração, só conhece gestão eletrônica, nem sabe o que é carburador. Mas o negócio era tão bravo que eu brinco que fazia redemoinho no tanque, de tanta gasolina que bebia o carro. E eu brinco que aquilo era o devorador enlatado na minha vida. E eu lembro que quando saía de viagem, eu fiz uma viagem saindo de Guarapuava, no interior, onde eu estava morando, né, no interior do Paraná, indo para o interior de São Paulo. Toda vez eu podia sair com o tanque cheio. Eu conseguia chegar na divisa de estado, abastecer de novo, para chegar no destino, já precisando abastecer de novo. Então, eu estava naquela época com o marcador, né, de gasolina, já assim, eu conhecia toda a trajetória dele. E quando entrava na reserva, quando finalmente acusava a reserva, eu brinco que já não era a reserva, era o fim dela. Né? Era para andar assim, de 10 a 15 quilômetros. E eu sabia muito bem, porque eu já tinha empurrado muito aquele carro, já tinha ficado muito sem gasolina. Aliás, começo de ministério, sem grana para nada, a gente botava um pouquinho, né, e às vezes empurrava um pouquinho depois, porque não dava para simplesmente manter aquele tanque cheio. E eu e um outro colega de ministério, a gente ia até uma aposta. Quem conseguia abastecer mais, só valia contar quando chegava no posto empurrando o carro. Você tem ideia do tanto que aconteceu, não era uma vez ou outra. Então, eu sabia exatamente como funcionava. Aquele dia, na pressa, eu saí, o tanque não estava cheio. Estava perto de 3/4. Então, assim, eu sabia que não ia chegar na divisa de estado. Então, simplesmente, eu estou indo com o carro e já tinha passado mais da metade do caminho até a abastecida. E eu vi um milico, um soldado do exército na estrada pedindo carona. Como, alguns anos antes, já tinha viajado muito de carona por falta de grana, eu falei, poxa, eu tenho a chance de ajudar alguém e ainda a oportunidade de pregar o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo que eu pensei aquilo, aquele era o dia que eu não queria. Né? Eu estava assim, num ritmo, numa pegada de oração, eu pensei, acho que hoje eu tenho direito, tá, eu e o Deus, mas eu sentia dentro de mim, dar carona, testemunho, e eu acabei parando o carro. E quando ele entrou, eu comecei a tentar pregar, pensa num cara que não deixava eu falar, mas me cortava assim na cara dura. E eu ficava pensando, criatura ingrata, eu estou dando carona, eu tenho que ter o direito de falar alguma coisa aqui. Mas eu tentava, não me deixava, e eu fui ficando irritado. Aliás, eu tenho vários milagres que começam com a irritação. Eu fui ficando irritado, aquele negócio me incomodando. Chegou uma hora, eu pensei, vou tentar dobrar ele de outra forma. Parei para almoçar, falei para ele, você quer comer? Ele falou, não, te espero aqui fora, tal. E eu falei, se for por falta de dinheiro, eu pago. Ele, beleza. Né? Entrou na hora. Eu acho que a criatura devia estar uns 3 dias sem comer, gente. Porque, é sério, eu nunca vi um prato como
que o cara fez naquela churrascaria. Aquilo, eu pensei que ia quebrar a louça, a porcelana, de tanta comida que tinha em cima. E ele pegou uma colher, não foi nem o garfo e faca, debruçou em cima, ligou a máquina e começou... Eu falava com ele, ele dava uma paradinha, estava nem aí porque eu falava. Eu fui ficando com uma raiva maior ainda. Eu falei, eu dou carona, eu dou comida, esse miserável não quer. Né? E, de repente, dentro de mim, eu simplesmente fui carnal e sentenciei ele. Falei, vá para o inferno, criatura. Se não quer a solução, o problema é seu. E aí, quando nós voltamos para o carro, eu já não falava mais nada, não queria conversa. Aí, acho que o clima ficou assim, muito silêncio, ele começou a querer puxar conversa. Agora, eu que não queria conversa. Aí, teve uma hora que ele olha para mim, o que você faz? Eu falei, sou pastor. Tipo assim, entendeu o que eu queria fazer, se não me deixava? Ele, que interessante. Eu falei, interessante por quê? Porque a minha vontade de dizer, você não me deixou falar nada até agora. Aí ele olha para mim e falou, não, eu sempre quis saber a diferença entre minha religião e a de vocês. Eu fico pensando, é o mesmo cara. Porque até agora eu tentei falar, ele não me deixa. Eu só senti o Espírito Santo. Passa por cima do seu problema. Entrei com os 2 pés no peito, sem dó nem piedade, mas fui para cima. E a hora que eu comecei mesmo a falar, que a conversa desenvolveu, eu estou vendo aquele marcador encostado lá da gasolina na reserva, e a hora que apareceu o primeiro posto, eu pensei, é esse ou nenhum outro. E a hora que eu dei a seta, eu já estava assim no acostamento, já tinha saído da rodovia, mas não tinha entrado no posto, ia entrar. O Espírito Santo falou comigo, nítido e claro, se você parar para abastecer, você perde a conversa. E se você perder, você não consegue mais. Eu entendi que aquilo era a janela de intervenção do céu, tipo, é sua única chance. Mas eu pensei, se eu não parar para abastecer, eu paro daqui uns quilômetros na estrada, qual a diferença? Mas, ao mesmo tempo que minha cabeça pensou isso, algo dentro de mim dizia, só obedece. E eu dei seta, voltei para a estrada. A hora que eu dei seta, voltei para a estrada, eu não sei te explicar o que aconteceu. Eu surtei, eu enlouqueci. Eu tinha uma fé dentro de mim doida. Eu ia para qualquer lugar do mundo com aquela Brasília, eu ia para a China, eu voava, eu andava em cima da... Não é sério, gente, aquilo não é... Eu sabia que não era a minha fé. Mas eu olhava para aquele marcador, já no encostado, e eu tinha vontade era de rir dele. E eu simplesmente fui embora. E eu fui até a divisa de estado, onde raramente chegava saindo com o tanque cheio, o que dizer, né, na forma como estava. E eu fui falando, pregando, testemunhando, aquele cara ouvindo, e eu olhando para aquele tanque com vontade de rir dele, tipo, sabendo que Deus estava comigo. Quando parei, o cara foi descer, eu falei, peraí, orei com ele. E a hora que ele desceu, a sensação que eu tive, que minha fé foi embora com ele. Porque na hora eu pensei, isso tudo era por causa dele. E a hora que eu pensei era por causa dele, gente, eu nunca mais falei mal do Pedro. Que a Bíblia está andando em cima d'água daqui a pouco. Eu só lembrei que Pedro começou a afundar, não afundou inteiro. E ele, desesperado, ele clama, socorro, Senhor. Eu fechei rápido a porta do carro, como se fosse isso, que fosse segurar a fé dentro. E falei, Deus, pelo menos até o próximo posto. Eu tenho que pregar hoje à noite, eu não posso ficar parado na estrada, eu não tenho tempo de resolver isso de outra forma. E eu comecei a orar em língua, só que agora eu tinha a sensação que o marcador estava zombando de mim, não era eu dele. Eu cobri ele com a mão para não ficar vendo, e dele oração, dele oração. Passei no primeiro posto fechado, né? O segundo posto sem gasolina, decidi entrar numa cidade, falei, talvez seja melhor do que ficar tentando. Né? Parei no primeiro posto dentro da cidade, os caras estamos sem gasolina. Né? E eu pensando, não é possível. Aí parei no outro posto, finalmente, a gasolina. Falei, tem gasolina? O cara falou, tem. Falei, tem certeza? Ele falou, tenho. Falei, eu vou desligar. Acho que ele não entendeu, foi nada. Aí eu desliguei. O cara veio abastecer. O curioso é que a gente tinha aquela competição de quem abastecia mais. Aí o cara falou assim, rapaz, tu estava só no cheiro. Acho que você não tinha gasolina nem no carburador. Eu falei, por quê? Ele falou, eu trabalho há anos com isso. Ele falou, eu botei 42 litros no tanque da sua Brasília e nunca vi caber mais de 41,5. Era meu recorde. O recorde do outro colega era 41,3, o meu era 41,5. Então, quando ele falou isso, eu lembrei. Eu falei, eu também nunca botei mais de 41,5. Ele falou, rapaz, não sei como é que você chegou aqui. E eu só pensando, se eu te contar a história, você não acredita. Só que depois que isso aconteceu, e eu saí, simplesmente nada daquilo me parecia mais ser possível. Eu ficava pensando, não, o marcador está com problema. Dizer, não, mas mesmo com problema, não chego nem na divisa do estado, nunca cheguei. Né? Não seria agora. Gente, eu ficava calculando aquele trecho, pelo menos umas outras 7 viagens que eu fiz, porque eu já não conseguia acreditar no que eu tinha experimentado. Então, assim, falar que aquilo foi minha fé, não foi. Mas tinha fé naquele dia, tinha uma fé doida. Mas não era por causa de mim, era porque aquele carro não podia parar, porque alguém precisava do evangelho. Dá para entender a diferença? Por que eu falo isso? Porque às vezes eu só contava a experiência do carro, os irmãos vinham, dá para orar para o meu carro?
quase como se a gente fosse o multiplicador da gasolina, né? Eu falei, amigo, se fosse assim fácil, eu não abastecia nunca mais, né? Mas, na verdade, isso sempre vem dentro de um contexto que diz respeito a promover o evangelho. Para mim, de todas as experiências com os dons, essa é a que mais claramente, irrefutavelmente, para mim, era uma fé que eu não tinha, era uma fé emprestada. A diferença da operação de milagres. Todos os dons de poder, eu não falei antes, vou dizer aqui, você não os ensaia. Eles vêm numa inspiração momentânea, eles nunca são planejados. Então, assim, tem hora que eu quero muito que aconteça e às vezes não vejo acontecer. Tem hora que eu não faço ideia de que pode acontecer e às vezes eu vejo acontecer. Basicamente, eu diria, quando falamos disso, que você tem que surfar a onda quando ela vem, né? Não é você que determina quando ela vem. Agora, muitas vezes eu tenho visto pessoas que, com a fé delas, provocaram a onda que eu surfei. Eu já tive momentos onde eu criei com Deus para que Ele pudesse, né, mandar a onda. Mas é muito difícil determinar qual é o nível de participação. Eu acredito que é muito mais a nossa disposição de receptividade. Então, em relação ao dom da fé, enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagres produz para outros.